Nesse vídeo de hoje você vai aprender a configurar um servidor VPS com EasyEngine para projetos WordPress e parar de uma vez por todas de deixar o dinheiro do seu cliente na mão das hospedagens e começar a fornecer isso como um serviço. Esse vídeo é parte integrante do meu curso Provisionamento de Servidores com EasyEngine para o WordPress, aonde você aprende desde configurar o seu ambiente de trabalho até os detalhes principais de administração de sites em um servidor VPS. Então, se você ficar interessado, eu vou deixar aqui na descrição um link para o grupo do WhatsApp, aonde você pode conseguir até 30% de desconto na pré-venda agora em setembro. Esse curso vai ser lançado agora e está com material praticamente pronto para que você possa também, como eu já fiz há mais de 5 anos, começar a fornecer esse tipo de serviço e fazer recorrência com seus clientes de projetos WordPress. E para acompanhar essa aula é importante que você já tenha um servidor VPS configurado, porque nós vamos começar já diretamente na instalação do EasyEngine. Caso você não tenha um servidor VPS configurado, também vou deixar aqui na descrição um passo a passo no Notion para você configurar uma conta na DigitalOcean e criar o seu primeiro servidor para acompanhar o conteúdo dessa aula. E aproveita também, me segue lá no Instagram que todo dia tem conteúdo que pode também te ajudar a enriquecer o seu processo de desenvolvimento de sites com WordPress e venda de projetos. Então me segue no Instagram, também tá o link aqui na descrição. E já sabe, né? Tá curtindo o conteúdo aqui do canal? Dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e não ficar por fora de nenhuma novidade. E bora para a aula! Agora que nós já temos todo o nosso ambiente configurado, nós podemos iniciar a instalação do EasyEngine. Eu vou deixar também na documentação do curso o passo a passo, mas nós vamos acompanhar aqui seguindo a documentação do próprio EasyEngine. Para realizar a instalação, nós podemos fazer de forma automática, apenas executando esse comando no nosso servidor, que é o caminho que nós vamos realizar agora, mas também existe a possibilidade de você fazer a instalação manual. A instalação manual, ela requer um pouco mais de conhecimento, por isso nós vamos utilizar inicialmente a instalação automática. Então, basta a gente acessar o nosso servidor e executar exatamente esse comando que nós copiamos da documentação. E para poder executar esse comando, ele vai solicitar a sua senha do administrador. E aí, basta deixar o comando do EasyEngine fazer a nossa instalação automatizada. E pronto, quando chegamos aqui nessa etapa, a instalação do EasyEngine foi realizada com sucesso no servidor. É um processo que leva aí de 4 a 5 minutos para realizar toda a execução desse script. E eu já limpei aqui o nosso terminal para a gente prosseguir. Se você quiser limpar o seu terminal também, só executar o comando clear e agora a gente avança com uma tela mais limpa. E eu vou falar um pouco sobre a estrutura do EasyEngine e nós vamos também executar o comando para criar um primeiro site para entender como ele funciona. Recordando aqui, o EasyEngine ele é baseado em Docker e a grande mágica do EasyEngine é realmente facilitar todo esse processo. Você não precisa aprender Docker para utilizar o EasyEngine e ter essa estrutura para os seus sites WordPress. Claro que todo conhecimento é válido e quanto mais você souber da estrutura que é executada por trás do EasyEngine, melhor domínio você vai ter sobre a manutenção também do seu servidor. Mas vamos focar aqui agora nessa questão do Docker e como que ele vai funcionar aqui na criação dos nossos sites. Então, você pode executar o comando sudo docker ps, que ele vai listar para a gente os containers que estão em execução e na primeira execução você vai ver que nós não temos nenhum container sendo executado. Isso porque o EasyEngine vai criar os primeiros containers assim que a gente criar o nosso primeiro projeto, subir o primeiro projeto. Então nós podemos até subir um projeto de teste só para avaliar como será essa construção dos containers. E para isso nós vamos retornar na documentação
do EasyEngine na seção de comandos. Estes comandos que você pode ver na seção, nós vamos passar um a um aqui no curso, mas agora para a gente só ver como vai ser a criação do nosso primeiro site container, eu vou diretamente no comando site create. Eu já deixei separado aqui o comando que nós vamos utilizar para criar o primeiro site WordPress, sem muita informação, sem muita configuração, só para a gente validar essa primeira instalação. Então, vou copiar esse comando, eu também vou deixar mais separado ali na documentação do curso para facilitar o seu acompanhamento, e nós vamos utilizar o comando sudo site create, e aqui eu posso utilizar qualquer domínio. Se você tiver um domínio, a gente pode falar depois sobre direcionar o domínio para o seu servidor, mas agora eu estou focando na construção e administração aqui do nosso servidor com o EasyEngine. Então eu vou utilizar um domínio teste.com, por exemplo, e o site tipo WP. E aí depois eu vou mostrar como que a gente pode acessar esse domínio de teste que a gente nem tem propriedade, fazendo uma alteração no nosso arquivo de hosts local. Então, simplesmente nós vamos executar esse comando. Durante esse processo, o EasyEngine vai baixar as versões mais atuais do WordPress, ele vai criar os primeiros containers, por isso que quando você faz o primeiro comando de criação de site, ele é um pouco mais demorado, mas os próximos comandos vão ser bem rápidos para criar os demais sites WordPress nesse mesmo servidor. E prontinho, o nosso site aqui, o nosso primeiro site de teste já foi criado. Assim que você cria, ele vai aqui te dar várias informações. Como nós utilizamos a versão mais básica do comando, ele criou um usuário aleatório para a gente no WordPress, ele criou uma senha também aleatória e todo o restante ele já configurou para a gente. Inicialmente nós estamos fazendo aqui sem certificado seguro, porque é só para fazer o teste e também porque nós não temos a propriedade desse domínio para emitir um certificado. Então beleza, nós temos nosso primeiro site criado, agora nós podemos conferir novamente como está a estrutura de containers do EasyEngine. E então nós vamos executar novamente aquele comando para verificar os containers ativos. Só que dessa vez eu vou passar um comando que já vai filtrar apenas as informações que a gente precisa ver aqui nessa etapa. E olhando bem, o EasyEngine criou 6 containers agora que nós fizemos o nosso primeiro site. Só que nós podemos separar aqui em containers de serviço global e containers do próprio site. Então são 3 containers de serviço global, sendo um para serviços de cron, um para banco de dados e um para proxy do Nginx. E outros 3 containers sendo um para Nginx, um para PHP e um para Postfix referente ao site. O container do Postfix ele é utilizado para enviar e-mails de saída pelo seu próprio servidor. Só que na maioria dos casos você nem vai utilizar porque você vai configurar um cliente de SMTP, vai configurar um plugin de SMTP e isso daqui praticamente não vai ser utilizado. Mas ele vem por padrão em cada site criado com o EasyEngine. E o EasyEngine também configura outros containers dependendo do serviço que você ativar no site. Então a gente tem container também para o Redis, para o cache de banco de dados, e tem container também para o Mailhog quando você quiser utilizar o EasyEngine para desenvolvimento e fazer captura de e-mail. Então, mas seguindo aqui na nossa estrutura básica, deixa eu limpar o terminal novamente e agora nós vamos acessar esse site que nós acabamos de criar. Mas como que você vai acessar um site ao qual você não tem propriedade do domínio? O teste.com, por exemplo. E isso é bem simples. O que você precisa entender é que para o seu computador encontrar e acessar um site, ele precisa conhecer o endereço de IP de origem do servidor que está hospedado esse site. E essa informação nós temos aqui, que é o endereço do IP do nosso servidor. Então é bem simples, basta você manipular o seu arquivo de hosts local para informar diretamente esse endereço para esse domínio, que a resposta vai ser direta para o seu servidor e nós conseguimos testar o site aqui sem ter acesso ou propriedade desse domínio. Então simplesmente o que a gente vai fazer é abrir novamente o nosso terminal, só que agora executando como administrador para poder fazer essa manipulação do arquivo de hosts do Windows, e eu vou deixar também o comando aí na documentação do curso para você abrir o arquivo. Abrindo o nosso arquivo de hosts é bem simples, toda essa parte aqui
é apenas comentários do arquivo de hosts. E aqui a gente tem, por exemplo, ó, o local WP que eu tenho instalado nessa máquina aqui com um teste local. Ele também manipula o arquivo de hosts para fazer aquele endereçamento local. Então nós vamos fazer o que aqui? Nós vamos pegar o nosso endereço do servidor que foi provisionado, colocar esse endereço. Você pode simplesmente dar um tab e escrever o domínio que você provisionou para teste ali no EasyEngine. Salvando esse arquivo de hosts, agora que ele já está salvo, nós podemos simplesmente abrir o nosso navegador e navegar para teste.com, que ele vai saber responder diretamente nesse endereço e nós vamos ter acesso ao site diretamente no nosso servidor com EasyEngine. E reforçando aqui também que isso é só para quesito de estudo. Nós não temos como utilizar isso daqui, né, e de forma real, até porque esse site não está sendo roteado na internet, ele não está utilizando nenhum serviço de resolução de nomes para que tudo funcione adequadamente. Tanto que se a gente acessar o painel administrativo, você vai ver que nós temos algumas informações no diagnóstico, porque ele não tem HTTPS, porque ele não consegue responder a REST API, e isso daqui foi só para a gente poder fazer esse estudo inicial aqui de conectar o nosso site do EasyEngine, poder acessar ele, ver que de fato ele já configurou e subiu e que o nosso servidor já está funcionando 100% para executar um site WordPress. Mas nas próximas aulas nós vamos conectar um domínio. E vamos finalizar essa etapa aqui apenas acessando o painel administrativo do site. Como nós utilizamos o comando mais básico do EasyEngine, ele veio em inglês e veio também com aquele usuário configurado por padrão. Então nós vamos acessar novamente aqui o nosso servidor via terminal e nós podemos utilizar um comando que exibe aquelas informações do site assim que ele foi provisionado. Então eu vou utilizar o site info, o meu site de exemplo aqui de teste, e nós podemos pegar as informações aqui de usuário e senha do site. Então vou conectar nele aqui. E perfeito, ó, tá aí a nossa conexão. Você viu que ele está respondendo bem rápido, até porque a gente está jogando o endereço direto no nosso arquivo de hosts, então o site responde ali praticamente instantaneamente, mas isso também é devido à qualidade aí do servidor provisionado com EasyEngine. E agora eu te espero na próxima aula.